Pessoal, boa tarde, quase boa noite, né? Meu nome é Estevão, sou médico da Estratégia de Saúde da Família aqui no DF. Estou no Itapuã, na região leste de saúde. Vamos falar desse título bem longo, Modelo Visual de Receituário para Educação Continuada e Capacitação de Cuidadores. Diminuição de erro medicamentoso e melhoria da adesão para hipertensão e diabetes. Unidade de Laboratório da Planificação pelo CONAS. Título bem longo. Para ficar mais curto, receita simples. Já deixar explicado, as unidades básicas no Itapuã são o laboratório da planificação. E o que é a planificação? Planificação aqui no DF é um processo apoiado pelo CONAS para ajudar a estruturar a rede de saúde a partir da atenção primária. Aqui no DF, a planificação é focada em cuidado para doença cardiovascular, principalmente hipertensão e diabetes. E como BS, Laboratório da Planificação, a gente é modelo de cuidado para todo o Distrito Federal. Para começar, uma imagem que vale por 1000 palavras. Nossa proposta é um modelo visual de receituário, separando as medicações por período do dia, de um jeito fácil de enxergar, e fazendo o link de cada período com uma liguinha colorida, por um resultado final que fique visual por meio de cores, tanto para situações informatizadas e com impressora, quanto para atendimentos em papel, seja na mão na hora, seja com modelo prévio já impresso. Para inovar, saindo da letra ilegível do receituário ou das posologias com letra miúda numa receita impressa, com horários confusos de 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12. Para inovar, trazendo o tratamento, virando realidade no dia a dia da pessoa, na casa dela, batendo o olho e sabendo qual remédio para tomar em qual horário. Inovação trazendo segurança também para quem está prescrevendo, mas principalmente para o usuário. Então, qual que é o cenário inicial? O cenário de risco é esse daqui, a casa de uma pessoa acompanhada pela equipe, com as sacolinhas de remédio dela, um cenário de cidadania vulnerável, dificultando tomar o remédio certo do jeito certo. A ideia é sair da situação e chegar no meio termo seguro, tanto para quem está prescrevendo, quanto para quem está recebendo as medicações. Seguindo as cores das liguinhas e das receitas. A gente está aqui no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal muito vulnerável, uma das regiões de mais baixa renda, iniciada como invasão no final da década de 90, com a situação vulnerável em vários setores, a situação fica mais clara nessas fotos de 2001, com muita vulnerabilidade ainda presente, apesar das melhorias com o passar dos anos. Porque o que mais preocupa não é a situação das ruas, mas olha, onde a gente está no Itapuã, tem alguns pontos que chamam a atenção especial, como quase metade da população com fundamental incompleto, e também metade dos responsáveis por domicílio com fundamental incompleto. Para a noção da faixa etária, no total, 10% são aposentados. Em relação à parte da população com deficiência, 38% tem deficiência visual e quase 10% de dificuldade cognitiva. Para atividades culturais, o cenário também é preocupante. Não tem museu, teatro e biblioteca para 95% da população, nem cinema para 82%. Infelizmente, é o mesmo perfil para atividades extracurriculares, com 98% das pessoas sem nenhuma dessas atividades. Em relação à leitura, 76% não lê nenhum livro por ano, e dos que leem, a imensa maioria lê no máximo 2. O que inclusive preocupa muito. Onde se semeia leituras, ideias florescem. Num cenário de vulnerabilidade, igual do Itapuã, com as dificuldades de dinheiro e de violência, as boas ideias fazem falta. Como a gente já conversou, a gente é o Laboratório da Planificação, apoiado pelo CONAS, foi lançado em 2016 pelo Brasil é Saudável, para estruturar a rede a partir da atenção primária, principalmente hipertensão e diabetes. Nisso do processo foi no Itapuã, espalhando para o restante da região leste, indo para o Distrito Federal inteiro. Pensando em proteger de vários problemas da saúde, com impacto em mortalidade, morbidade e custos, principalmente falando de infarto, derrame, diálise, amputação e cegueira. E especialmente para quem tem mais risco, desde analfabetismo total funcional, polifarmácia, baixa acuidade visual, ou falta de rede de apoio formal ou informal. Porque são essas pessoas que sofrem, além dos efeitos das comorbidades, os efeitos do erro medicamentoso também. A gente está falando de 7 mil mortes por ano e de 1,5 milhão de eventos adversos evitáveis só nos Estados Unidos, com 70% vindo de inadequação de prescrição. Falando de atenção primária aqui no Brasil, a gente tem que a maioria das pessoas que sofrem tem vulnerabilidade social, baixa renda e baixa escolaridade. Sendo que a maioria tem mais de 40 anos, com doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, chegando em quase 70%. Nesses processos, um dos nossos esforços foi registrar os trabalhos, com os vídeos na internet também, e num desses vídeos de planejamento da planificação, está inclusive a fase da receita simples que a gente está agora. Porque a gente está falando de um processo para sensibilizar e capacitar de forma contínua. O servidor da saúde desenvolver essas habilidades fundamentais para ofertar o serviço que a população precisa. E falando de educação permanente, a gente está falando de produção de conhecimento,
no cotidiano, na realidade vivida, com as experiências desses atores, para interrogar e promover as mudanças necessárias. Esse modelo visual de receituário com as liguinhas coloridas, sendo estudado no meu mestrado da UNB, na Universidade de Brasília, e a gente tem avançado em meio a várias questões. Falta de espaço, falta de consultório de sala, tentando usar os espaços do grupo dentro do possível, embaixo de tenda, para ajustar para a nossa realidade, registrar dentro do possível nas correrias do dia a dia, na nossa realidade também, tanto dentro quanto fora do consultório. Na UBS, a gente recebe alguns serviços com foco na experiência multiprofissional, então tanto para residência multi, quanto a graduação, que também é de medicina, o último semestre do internato roda um mês na unidade, quanto a graduação de farmácia e saúde coletiva de forma intermitente. A gente recebe outros servidores da região leste que também passam para conhecer o trabalho, e colaboradores externos de outras regionais e de outros estados. E dentro de qual serviço? Para a gente ter uma visão geral, aqui está os meus atendimentos de demanda programada, não programada, e as principais comorbidades atendidas. Fica na faixa de 1/3 para hipertensão e diabetes. E a gente tem um foco especial para quem é de risco alto e muito alto. Então, nesse serviço, dentro da planificação, na fase da receita simples, é o nosso cenário inicial. Então, pronto, essa é a parte da introdução. Vou começar a contar o tempo a partir de agora. Para a gente ver um rapidinho da evolução das receitas simples, desde janeiro de 2016, quando começou o projeto, sendo que essa primeira das primeiras receitas, a gente tentando pegar a semente da ideia de deixar sol, lua, depois ir adaptando aos poucos para tentar misturar, separar os períodos do dia, deixando com a receita original, deixando espaço para anotar evento adverso. Tentou por uma época deixar o comprimido colado na cartela, mas isso não é sustentável em termos de tempo, muito demorado para cortar, acabava caindo. A gente deixou para trás. Crescemos para uma folha 4 com letra grande, para ir tentando ajustar e chegar no meio termo que ficasse impresso e melhor compreensível, com espaço para os princípios ativos, separação por período do dia e até as cartelas escaneadas, que no começo a gente investiu um bom esforço nisso, mas com cada mudança de fornecedor, de lote de fabricação, de licitação, também pode mudar a forma da cartela. Então, foi outro que não deu para a gente manter no projeto. E esse modelo que a gente usa para o computador, ele serve bastante para os cenários em que a gente tem computador e impressora, mas e quando não tem? A gente pensou em oferecer também uma proposta com carimbo de madeira ou carimbo automático para esse cenário sem computador e sem impressora, para que a gente consiga enxergar e chegar nesse meio termo, um formato viável de custo e de tempo. E é muito importante, muito bonito sair com a receita bonitinha do consultório, mas para sair do consultório e chegar no dia a dia, tem uma grande distância. E a gente tentou de alguns jeitos, inclusive com caixa de ovo, tentando recortar os comprimidos, deixar separado por dia, mas parecido com colar o adesivo na cartela, também consumia muito tempo, ainda tinha o risco de misturar. Os comprimidos não ficavam individualizados, não tinha princípio ativo, loja de fabricação, data de validade em cada um. Então não foi sustentável, a gente também deixou para trás, embora tenha tentado por um tempo. Até saquinho de din-din, para tentar individualizar, a gente tentou colar com adesivo colorido, e o jeito que a gente achou mais sustentável foi de usar as liguinhas coloridas para envolver cada cartela e fazer um paralelo com o período do dia para ser tomado. Essa foto para mim é muito marcante, que a gente fez nos minutos disponíveis, do lado de fora da OBS, na cadeiras que a gente comprou, mesa que a gente comprou, no meu computador, para a gente ir andando como dava. Para voltar para aquele cenário inicial de muita vulnerabilidade, sacolinhas de remédio de um usuário com retinopatia diabética, catarata, baixa acuidade visual, baixa escolaridade sem rede de apoio formal. Ideia do que a gente viu então, separar período do dia e botar as liguinhas coloridas, 5 minutos de liguinha, e receita simples é isso. Usuário é alvo para chegar no objetivo mais seguro e mais simples. E quanto mais seguro? Para monitorar e avaliar, ver impacto em controle de comorbidade, diminuição de erro medicamentoso, melhoria de adesão, não tem como fugir de ser trabalho em equipe, de visita domiciliar com agente comunitário, seja nos nossos grupos semanais de autocuidado, ou mais vazios ou mais cheios, seja no consultório, estratégia de saúde da família é equipe, é multidisciplinar. Não tem como fazer sozinho. E além desse monitoramento e avaliação, dentro da dinâmica de serviço, ainda tem o suporte acadêmico da Universidade de Brasília, estudo do mestrado agora, doutorado depois. Então, para resumir, com fase atual de validação do modelo, avaliando o impacto e fora do cenário da planificação, no sentido de fortalecer e ajudar a mostrar a estratégia de saúde da família no DF, a melhor estratégia para levar a saúde e cidadania. A gente tem registrado como dá no dia a dia na internet, com reportagem na TV. Se der alguns segundos eu vou colocar algumas no final. Reportagens impressas na internet, no jornal, até entrevista com a CBN. A gente tentou levar também para prêmios aqui no DF. A gente ficou em primeiro lugar de atendimento ao cidadão, na Mostra de Experiências Inovadoras do GDF e na Mostra SUS.
para a gente conseguir capilarizar a ferramenta e aproveitar esse espaço com a Sociedade de Saúde da Família e até com o espaço na Semana Universitária, que a gente foi convidado para levar o projeto, para mostrar a nossa trajetória, que a gente tem conquistas, tem passado e tem presente. A gente acredita que tem muito futuro. Até pegando o próprio exemplo do logo do Laboratório de Inovações, tem muita coisa que daria para fazer Brasil afora. E como a gente precisa. Vendo a mortalidade para doenças crônicas não transmissíveis em 2017, envolvidos em 73% da mortalidade, quase 1 milhão de mortes, prevalência de diabetes 7%, de hipertensão de 20%, uma multidão de usuários. Falar de prontuário eletrônico pode trazer uma solução para alguns dos problemas. Porque a gente falando de SUS-AB, de prontuário eletrônico cidadão, para mais de 2 mil municípios, para mais de 11 mil BS, mais da metade da população brasileira. Números crescentes em 2017 e 2018, com milhões de procedimentos, consultas e visitas. Uma economia que vai além da parte orçamentária, mas economia de tempo, inclusive na prescrição. Porque os dados que a gente já coloca no SUS são os mesmos que podem servir, nessa parte da prescrição, para fortalecer uma ferramenta que é útil, tanto para cenário com mais estrutura em consultório, menos estrutura, para chegar na realidade do dia a dia da pessoa e economizando tempo. Ganhando tempo para poder ter mais contato humano e parando de perder tempo com papelada. Por uma ferramenta que é em evolução, que tem próximos passos. Nosso planejamento é audacioso. Porque tem espaço para sugestões até no próprio site do Ministério, mas também tem espaço como esse aqui do laboratório, para a gente levar sementes para frente, ideias para frente e capilarizar uma ferramenta que pode ajudar muito quem mais precisa. São mais de 18 milhões de analfabetos no país. Mais analfabetos funcionais. Um número assustador. Bom, um agradecimento especial para os usuários que estiveram no caminho dessa trajetória de desenvolvimento, que o meu bisavô representando, porque ele teve infarto no começo de 2016 e as cuidadoras não conseguiam dar os remédios certos nas horas certas. Receitas simples que serviam em casa também serviu na UBS. E agradecimento para os colaboradores, com mais espaço ou menos impasse, embaixo de tenda em Congresso Internacional. Meu gigantesco obrigado. Os servidores da unidade, os autores da apresentação, que está disponível online também no nosso canal do YouTube. De todo jeito, a parte principal é essa, mas como a gente tem alguns segundos ainda, deixar um trecho de 2 reportagens. A impressora colorida e os cartuchos usados no consultório ele mesmo comprou. A ideia da receita está no projeto de mestrado que o médico desenvolve na Universidade de Brasília e já foi parar até em outros estados, como Goiás e interior de Pernambuco. Uma das pacientes do Dr. Estevão é a dona Arlinda. Ela tem pressão alta e diabetes e todos os dias tem que tomar 9 tipos de remédios. Tá bom, melhorou foi muito, né? Tomo de manhã cedo, certinho. E tomo de noite, certo? E uma outra reportagem. O seu João toma 7 medicamentos por dia e até criou uma técnica para não esquecer. Eu mesmo escrevi em cada uma delas, das embalagens, o horário que eu tinha que tomar remédio, 3 vezes por dia. Então, se eu confundir, aí eu posso tomar errado e posso ter problema de saúde. Foi pensando em pessoas como o seu João e por ter passado por um problema parecido na família que o Dr. Estevão criou um método para ajudar esses pacientes a tomarem remédio direitinho. São condições de hipertensão, diabetes, gordura alta no sangue. É uma maratona que é cansativo de você aguentando mês depois de mês, os mesmos remédios, um monte de remédios, fica confuso, fica cansativo. Então esse cuidado fortalecido de quem está se tratando é o que deixa da pessoa de ser só o paciente que vai receber tudo, para ela ser uma parceira nesse autocuidado. É assim que os pacientes que tomam diversos medicamentos recebem as instruções. Cada cartela de remédio tem uma liguinha colorida e a mesma cor é pintada no papel, ao lado das indicações de como e quando o comprimido deve ser tomado. Ao invés de uma receita tradicional, o modelo é lúdico. Tem desenhos de sol, lua e um prato de refeição para simbolizar o período após o almoço. Tudo isso para reforçar a importância do tratamento feito corretamente. São efeitos que têm um retorno muito positivo por um custo muito baixo. Para as pessoas certas, do jeito certo, o impacto pode ser muito benéfico. A dona Maria de Lourdes é paciente do Dr. Estevão e tem os medicamentos todos separadinhos em casa, cada um com sua liguinha colorida. Agora o que eu não faço mais é esquecer, né? E confundir os remédios, os horários dos remédios. Isso eu não faço mais, que antes fazia. Antes eu esqueci. Essa é a receita simples.